Olá, graça e paz. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu coração neste dia. Estamos aqui com mais um programa Café e Bíblia para abençoar você. Quero te convidar nessa hora a tomar a sua Bíblia e abrir comigo no Evangelho de João, no capítulo 6. Nós vamos fazer uma leitura e vamos conversar um pouco sobre esse texto. Eu quero hoje compartilhar com você essa mensagem com o tema Para quem iremos? É uma pergunta que foi feita por um dos discípulos de Jesus e vamos aprender juntos. Diz aqui, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 66. O texto diz: À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Jesus ele está, nesse momento, trazendo uma palavra de exortação, uma palavra de repreensão. E muitos, quando começaram a ouvir as palavras que Jesus dizia, começaram a não gostar muito daquele discurso. Alguns, talvez, começaram a colocar as mãos nos ouvidos, dizendo: dura esse discurso, quem pode ouvir? Às vezes nós ouvimos algumas coisas que nós não agradamos. Muitas vezes, aquilo que nós precisamos vem em uma embalagem que nós não gostamos muito. Mas sempre nós devemos fazer essa oração: Deus, fale comigo, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. E nesse dia eu creio que essa palavra ela chega na sua vida porque você precisa ouvir. Naquele momento, quando Jesus ele começa a trazer essa palavra, a Bíblia diz que à vista disso, muitos dos seus discípulos, não eram poucos, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Dá para pensar isso? Pessoas que caminhavam com Jesus todos os dias, pessoas que se diziam discípulos, seguidores, de repente, porque ouviram alguma coisa que não gostaram, começaram a se afastar. Quantas pessoas, nos dias de hoje, talvez vão à igreja, e talvez naquele dia ela ouviu uma palavra que era de Deus para a vida dela. Uma palavra dura, uma palavra de exortação, mas naquele momento ela disse: eu não venho mais. Eu não mais vou frequentar este lugar. Talvez você esteja me assistindo agora e você tenha desanimado de congregar, de estar em uma igreja, porque você um dia ouviu algo que mexeu com você. A pergunta é: será que essa palavra que você ouviu um dia não era uma direção de Deus para que você pudesse rever alguma coisa, algum conceito? Pense nisso. Porque Jesus naquela hora, ele estava trazendo uma palavra e por causa daquela palavra, muitos o abandonaram. Muitos já não queriam mais andar com Jesus. E é muito interessante que Jesus ele não foi atrás daquelas pessoas dizendo: olha, eu vou mudar o meu discurso. Olha, eu vou pegar mais leve da próxima vez. Jesus não faz isso. Jesus ele olha então para os 12. Ele se volta para os 12 naquele momento, ele olha para aqueles que eram mais próximos ainda dele. E ele faz uma pergunta: vocês não querem também fazer o mesmo que os outros? Porventura, vocês também não querem se retirar? Jesus, ao invés, talvez no pensamento de muitos, ele podia naquele momento tentar melhorar o seu discurso, aliviar um pouco, mas há um momento que ele olha para os seus discípulos, aqueles que estavam mais próximos, e diz: vocês querem seguir o mesmo caminho do que os outros? Para vocês também está ruim? E é muito interessante que dentro daquela pergunta que Jesus faz, eu imagino que um olha para o outro e fica aquele clima tão tenso, mas Pedro se levanta. Simão Pedro, ele se levanta e ele faz uma pergunta para Jesus. Jesus faz uma pergunta e Simão Pedro responde com outra pergunta. Ele diz: Senhor. E a palavra Senhor significa dono. Senhor significa aquele que tem o direito de mandar. Senhor significa proprietário. E Pedro diz para Jesus: Senhor, para quem iremos? Sabe, não é uma questão de onde,
Não é uma questão de lugar, é a pessoa de Jesus. Pedro entendeu muito bem quando ele diz: para quem iremos? Não existe outra pessoa. Não existe outra pessoa que possa nos preencher. Não existe outra pessoa senão Jesus Cristo. Não existe uma outra pessoa que nós devemos correr para ela. Pedro pergunta: para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Vida eterna é só em Jesus. Vida eterna é só em Jesus. Jesus veio e ele disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida que Jesus oferece, só Ele pode oferecer. Jesus é aquele que veio nessa terra, que viveu por mim e por você, mas que morreu pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Jesus ele ressuscita para nos dar uma nova vida e nos dar direito a uma vida eterna, as moradas celestiais. E a palavra de Deus nos diz aqui que Pedro, ele entende isso muito bem, porque ele diz: tu tens as palavras da vida eterna. Nós podemos andar para tantos lugares, podemos conhecer tantas pessoas, mas existe um lugar no nosso coração que só pode ser preenchido pela pessoa de Jesus. Somente Jesus Cristo, ele pode nos preencher. Talvez você tenha ido a tantos lugares, tenha conhecido tanta gente, mas quando chega ao final de um dia, no final de semana, você coloca a cabeça no travesseiro e há uma tristeza dentro de você. Há uma tristeza, há um vazio. Você precisa de Jesus. Para quem iremos? Corra para os braços de Jesus. Se entregue a Jesus. Viva com Ele. E talvez você já tenha servido a Jesus. Continue firme nos caminhos dele. Não se retire, não abandone-o, continue seguindo e servindo com alegria. Nós temos aqui os nossos canais de comunicação, acesse o nosso site, acesse as nossas redes, participe e seja muito abençoado com tudo que temos colocado ali. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e em breve voltaremos com mais um Café e Bíblia para te abençoar no nome de Jesus. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.